Olha, pessoal, tem muita gente me pedindo para comentar o caso do Palocci. Algumas pessoas são seguidores, outras são amigos, outras são até haters. E eu acho que todo mundo está esperando eu falar aquilo que todos estão falando, né? Que depois de 2 anos preso, você acaba falando o que for necessário para você sair da cadeia. Mas eu vou um pouco mais além. Eu vou conversar com vocês sobre como a justiça brasileira evoluiu ao ponto de parar de condenar por convicção e exigir provas no processo. Há um tempo atrás, em Minas Gerais, houve o caso dos irmãos Nave. Eu gostaria que você pesquisasse sobre esse caso, que ele foi uma revolução na justiça brasileira. Uma certa pessoa recebeu uma quantia muito grande de dinheiro e quando foi um dia depois, essa pessoa simplesmente desapareceu. Esse cara era sócio desses irmãos Nave. Então o que a polícia fez? A polícia colocou na cabeça deles que os irmãos Nave tinham matado esse cara para ficar com a grana. Pegaram os irmãos Nave, prenderam e fizeram o mesmo processo da Lava Jato. Foram fazendo pressão. Passou um certo tempo, os irmãos Nave confessaram o assassinato, ou seja, eles fizeram uma delação premiada contra eles próprios. Um deles morreu na cadeia, né? Foram condenados, um deles morreu na cadeia, o outro adoeceu de forma irreversível na cadeia. E passam uns anos, o cara que sumiu com o dinheiro apareceu. Ou seja, vão inverter as coisas, né? Os caras eram sócios e quem fugiu com a grana mesmo foi o cara que eles acharam que morreram. Os irmãos Nave perderam a grana, um perdeu a vida e o outro ficou de forma irreversível doente. Mas vamos lá. Então, a partir desse ponto, a justiça brasileira evoluiu e passou a exigir provas no processo. Esse caso envergonhou a justiça mineira, envergonhou a justiça brasileira no mundo inteiro e é até hoje reconhecido como um dos maiores erros do judiciário brasileiro. Mas mesmo assim, depois de um certo tempo, quando a justiça se transformou naquilo que a gente chama de justiça de Estado democrático, em que o juiz se posiciona entre as partes, mas não favorece nenhuma nem outra, a gente tem um momento em que a mídia cria um juiz herói que não apenas julga, que acusa. Então a gente está vivendo uma situação em que o povo quer esse tipo de espetáculo. Para o povo, os políticos são uma espécie de gladiadores num coliseu e o povo quer ver sangue. O povo já não está preocupado se aquilo que está sendo falado é verdade ou mentira. O povo não está preocupado mais com a verdade. O povo quer ver o político sangrar, porque a mídia conseguiu fazer a população ter ódio de político. O detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que os políticos que estão sendo poupados, Gedel, um Aécio que sequer é investigado, esses políticos do PSDB, um Temer que nem vai ser julgado, essas pessoas são muito corrosivas para a população. E você que está comemorando a delação do Palocci, você que está comemorando a destruição do PT, não percebeu que a intenção desse pessoal não é acabar com a corrupção. A intenção desse pessoal não é retirar os políticos corruptos. A intenção desse pessoal é pegar o poder para eles. Então você que está curtindo delações, você que ama a Operação Lava Jato, você não está apoiando o fim da corrupção. Você está apoiando simplesmente a transferência do poder de um time que, apesar de estar envolvido em alguns casos de corrupção, governava para o povo, para um outro time que vai governar somente para eles. A primeira coisa que a turma fez depois do golpe foi retirar todos os programas que revertiam riqueza para a sociedade e transformar em programas que canalizam o dinheiro para políticos e empresários. Se você acha que você está fazendo a coisa certa, meus parabéns. A minha opinião sobre o caso do Palocci é que o cara ficou muito tempo preso e não quer voltar para a cadeia. Então, sinceramente, se for para falar que o dinheiro foi enviado para Marte e está guardado lá em Marte, ele fala. Se o Ministério Público mandar ele falar que o Lula comprou determinado território lá na Lua e construiu um triplex lá em Júpiter, ele fala. Aquilo que mandarem ele falar, ele fala. Agora eu pergunto para você, depois de anos na cadeia, sinceramente, se quem te prendeu te fizer um acordo, olha, se você quiser sair, você fala isso. Você acha mesmo que você vai se sacrificar para salvar o próximo? Claro que você não vai. Afinal de contas, o ser humano é egoísta, né? Afinal de contas, o ser humano quer ver o outro sangrar. É ou não é? Então, valeu pela pergunta, minha opinião é essa. E até mais. Você está trabalhando não pelo fim da corrupção, mas para colocar um grupo político no poder. Até mais.